Eu não consigo imaginar figuras. Não sei se vocês acreditam em destino. E assim, não era porque eu queria ficar ocioso. Eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo alguma coisa, sentindo útil. Uma das coisas que eles me falaram é: em Sydney tem muito mais oportunidade. Vi umas fotinhas ali e falei: nossa senhora, é pra lá mesmo que eu vou. Você me manda mensagem: Diogo, a Austrália abriu fronteira. Ela sofreu muito bullying quando ela era muita agressão. Cadê a parede? Sei lá, cadê a parede? Véio? Quem fez a parede? Ela tem paralisia cerebral. Então eu queria ver com você, né, se isso te interessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Meu nome é Diogo. Hoje a gente está indo ali num lugar importante para mim. Hoje vou para uma entrevista de emprego presencial, graças a Deus. Vou estar contando um pouquinho da minha história para vocês, como é que eu vim parar aqui, como que é aqui, o porquê eu decidi ficar em Sydney, o que aconteceu para mim ficar em Sydney. Porque não sei se vocês acreditam em essas coisas de destino, o universo, forças do além, mas eu acho que foi o que aconteceu, assim. Eu não planejava vir para Sydney quando eu vim. Mas enfim, quem sou eu? Eu sou de Goiás, acho que grande parte de vocês aí que me acompanham já sabe, né? Sou lá de Jataí. E estudei minha vida inteira no Rio Grande do Sul. Fiz faculdade lá, foi muito bom. Muito, muito bom mesmo. E quando voltei para Jataí, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, como gerente de processo e tal. Foi muito bom, bacana, saudades, Caiapó. E então eu comecei a pensar, pô, aqui é bom, é bacana, mas eu acho que eu tô estagnado. Acho que eu parei, sabe? Então, assim, como que eu posso crescer, né? E minha mãe me falou, Diogo, amiga minha, o filho dela foi para a Austrália. Por que você não, sei lá, por que você não pensa em ir pro exterior e tal, né? Sabe aquela coisa de mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi ao contrário, né? Ela sempre tentou me expurgar de casa. Brincadeira, no bom sentido, óbvio, né? Mas... Então, minha mãe e meu pai saem de casa cedo, então eles são bem acostumados, né? Meu pai, inclusive, é de São Paulo. Devo muito a eles, inclusive, né? Muito, muito a eles. Se não fosse por eles... E por um carnaval em 1993 eu não estaria aqui, porque eu sou fruto do carnaval, para quem não sabe. Mas deu tudo certo. Então me formei, fui para Jataí, comecei a trabalhar e estagnei, né? Aquela clássica de quem começa a trabalhar. E pensei, pô, então tá, né? Vamos lá, vamos ver de qual que é. E aí eu decidi, né? Falei, então eu vou dar uma pesquisada para ver como é que eu faço para ir para a Austrália, porque não deve ser tão simples, né? Então eu entrei em contato com uma agência, inclusive falo o nome da agência aqui, chama Hello Study. Me trataram muito bem, assim, não tem muito o que reclamar. Teve ali seus deslizes bem quando eu estava para vir, né? Mas não vou culpar eles, porque estava em época de pandemia e etc. Então a gente até entende. Ficou combinado eu ir para Brisbane, porque Brisbane é onde tem uma quantidade grande de brasileiros aqui na Austrália, né, em Queensland, essa área de Queensland que é Brisbane, Gold Coast e etc. Tem muito brasileiro lá, então eu falei, pô, vou para Brisbane, né, todo mundo fala bem Brisbane, vamos lá. Vi umas fotinhas ali, falei, nossa senhora, é para lá mesmo que eu vou. Então, decidi ir para Brisbane. Só que, como eu falei, deixa eu chegar um pouquinho para cá vocês, aqui que vocês conseguem me ver um pouquinho melhor. Então, quando eu estava para vir, chegou o Covid. Eu lembro até hoje, né, que tava o pessoal como o Covid começou na parte da asiática ali, né? Então, quando veio pro Brasil, eu já pressenti o perigo, né? Eu falei, nossa, complicou. E como eu já tinha vendido carro, largado o emprego, pegado acerto, investido tudo nessa viagem, eu tava quebrado, né? Eu tava quebradaço, tava até desesperado, assim. Acabou que eu fiquei preso no Brasil, porque a Austrália ela foi um dos primeiros países a fechar. Porque, para quem não sabe, a Austrália é isolada, né, no continente aqui da Oceania, então é eles, então é o país mais fácil de fechar. Então eles fecharam. Inclusive, curiosidade, até por isso que a Austrália seguiu bem rigorosamente as restrições, né? Então eles fecharam e ninguém entra, ninguém sai, e o pessoal trancado dentro de casa e etc. Então por isso que ela foi um dos primeiros países a ficar tudo bem, sabe? A liberar, o pessoal começou a sair de casa. Eu lembro até hoje que o Brasil tava torando Covid, o pessoal tudo desesperado, e a Austrália tava tendo festa, eu lembro até hoje. Então, assim,
por esse motivo eu fiquei preso no Brasil. Então eu fiquei preso no Brasil, falei, nossa, agora complicou. Aí eu comecei a trabalhar de novo, né, arrumei um emprego muito bom na Atlas como Product Owner. Muito bom mesmo a empresa, só tenho a agradecer. As empresas mais bem estruturadas que eu já vi, assim, eles estavam só no começo, quando eu entrei. Então, cresci bastante e tal, fiquei um ano e decidi buscar uma coisinha melhor pra mim, né, no caso. Prestar atenção no trânsito, né, pessoal? Então, como eu tava falando, eu tive que prestar atenção no trânsito aqui. Então, como eu tava falando, os meus planos de vir pra Austrália foram parados por um ano alguma coisa. Cheguei e consegui um emprego melhor, eu consegui uma oferta melhor quando eu estava na Atlas. Fechando o contrato, no dia, eu lembro até hoje, a empresa ela chamava Muda Meu Mundo, muito boa inclusive, e a outra empresa chamava Lomadi, são aí do Brasil. Fechando o contrato com eles, a menina da agência me manda mensagem, Diogo, a Austrália abriu fronteira. Juro por Deus que foi no mesmo dia. Eu pensei, nossa, e agora? Eu pego um salário bom, porque o salário era bom, fico no Brasil, ou vou para a Austrália? Então, quer saber? Vamos embora, né? Vamos tentar um trem diferente e vim para a Austrália. Só que na época, a Austrália abriu a porta, só que para você vir para... Cada estado aqui não é igual aos Estados Unidos, mas é parecido assim o sistema. Cada estado tem a sua própria legislação, as suas próprias regras. Mas é menos do que nos Estados Unidos. Então eles ainda assim a regra geral do país, mas cada estado tem as suas variações. Então, para vir para New South Wales, que é Sydney, estava liberado. Então, você só precisava ter as vacinas e você podia vir depois de não sei quanto tempo. Então, você podia vir de boa. Para ir para Queensland, você precisava ter as vacinas e ficar de quarentena. Só que aí eu perguntei, tá, mas essa quarentena, como é que funciona? Eles vão pagar? Não, é quarentena você que paga. Aí eu falei, uai, mas aí não compensa, uai. Eu tava meio feio, né? Aí ela falou, a moça da agência, que me ajudou demais, falou, não, aí você pode ir pra Sydney, de Sydney você espera uma semana, né? Porque o período da quarentena ia ser uma semana. Então aí você espera esse período da quarentena em Sydney e vai pra Queensland. Eu falei, por que não? Bom que eu já conheço tudo, né? Eu conheço 2 lugares, né? Só vantagens. Então eu vim para Sydney. Chegando em Sydney, eu fiquei numa homestay, que é quando você fica na casa de uma família. E essa família, eu conheci muita gente legal lá, muita mesmo. Inclusive, foi a razão de eu ter ficado em Sydney, porque eles têm uma filha com disability, ela tem paralisia cerebral. E ela é incrível, ela é uma menina muito esperta, muito inteligente, ela fala 5 línguas, sei lá, alguma coisa do tipo. Então ela fala português e ela ama brasileiro, ela ama de paixão brasileiro, ela ama o Brasil, o sonho dela é ir pro Brasil. Só que ela não fala inglês. Ela fala inglês, porém, ela sofreu muito bullying quando ela era pequena, tipo, muita agressão, ela tem vários problemas no corpo por conta dessas agressões e vários traumas, né? E ela decidiu parar de falar inglês, porque toda vez que ela fala inglês, ela lembra das agressões, né? Então ela tem meio que um trauma e um bloqueio mental. Então a comunicação com a mãe dela, a mãe dela ela tem família italiana, ela fala italiano com a mãe dela, só que o italiano dela não é tão bom. Então assim, a comunicação é difícil, ela não fala com o pai dela, ela às vezes acaba sendo agressiva com o pai, etc, por conta da comunicação. E também por conta da paralisia cerebral, né, pessoal? Não é culpa dela, é uma condição que ela nasceu. Mas ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela estava na faculdade. Então eu estava ajudando ela quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu estava ajudando ela a fazer os projetos da escola dela e tal, etc. E o pai dela me ofereceu, falou, Diogo, por que você não cuida dela, né? Então, você cuida dela 3 horinhas por dia e a gente paga. Porque o governo, ele manda uma verba para a família. E essa verba ela tem que ser gasta com a menina, né? Com essas coisas, para disability, para ensinar, ensino e etc. Então eu pensei, uai, por que não, né? Eu tô aqui, fazer o bem, uma coisa que eu gosto, vou me sentir muito bem. Ela estava muito feliz, inclusive. E tal, então a gente começou meio que trabalhar assim um trabalho de fisioterapia com ela, porque ela estava bem acima do peso, um trabalho de fisioterapia, para ver se ela conseguia melhorar a mobilidade, a comunicação e etc. Também um trabalho de fala, assim, né?
Eu consegui fazer, eu não vou falar que eu consegui, mas assim, a gente conseguiu, eu e ela falou uma palavra em inglês, só que ela tinha realmente um bloqueio, pessoal, é realmente um bloqueio mesmo, assim, ela não fala, não sai palavra. Ela tenta falar e parece que trava, sabe? Trava tudo, não consegue falar. E ela já foi em vários médicos, etc. Que inclusive é uma coisa que eu vou trazer aqui, que é a saúde da Austrália. Assim, a medicina aqui na Austrália, como é que é ir no médico. Mas, enfim. Então eles falaram, Diogo, por que você não fica aqui? Você fica aqui na nossa casa, né? Porque eu tinha pago 2 semanas para ficar lá. Quando acabar essas 2 semanas, fala para sua agência que você não quer ir para Brisbane, você quer ficar aqui em Sydney, e você fica aqui com a gente, pagando aluguel, óbvio, né? Então eu pagava o aluguel direto para eles, e eu fiquei em Sydney. E uma das coisas que eles me falaram em Sydney tem muito mais oportunidade, é mais caro, sim, mas tem muito mais oportunidade. Então, assim, a oportunidade de você crescer é muito maior aqui. E eu falei, então tá. Então era a minha segunda semana, né? E eu falei, então tá, vou ficar. Então eu decidi ficar lá na casa deles, até mesmo porque, igual eles falam, tinha muito mais oportunidade. E eu juro por tudo, no dia que a gente estava conversando sobre a oportunidade de trabalho, eu peguei meu currículo, né? Fiz um currículozinho e fui distribuir. Recebi vários nãos. Não vários nãos, né? Porque quando eu cheguei, a fronteira tinha acabado de abrir, então tava todo mundo procurando gente para trabalhar. Mas eles falaram, né? Não, a gente vai ver e te avisa. Aquele famoso vou ver e te avisa. E meu inglês não era tão bom, então, quando eu cheguei, pessoal. Sim, isso, querendo ou não, isso faz muita diferença. Quem você ouvir falando que não faz diferença, você pode desconfiar, porque faz diferença demais, tá? No trabalho que você vai pegar, se você vai conseguir um emprego mais fácil e tal. Gosto de fazer uma comparação com o Brasil. Você vai contratar um funcionário que fala português ou um que não fala com as mesmas skills? Óbvio que você vai escolher o que fala português, né? Se tem os dois têm as mesmas skills, você vai escolher o que consegue se comunicar, porque é importante. Então, eu recebi vários vou ver e te aviso e fui cortar o cabelo. Quando eu fui cortar o cabelo, o cara perguntou pra mim, pô, de onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele falou, que bom, que bacana. Então, peraí, tá procurando trampo? Eu falei, tô. Aí eu fui no café do lado, o menino me apresentou, o menino tava cortando meu cabelo, me apresentou pro Vini, grande Vini, do Vini's Café, inclusive. Vou estar deixando o Instagram dele aí pra vocês conferirem, é um café muito bacana, muito bom mesmo. E o Vini falou, pô, a gente tá procurando uma pessoa, tal, vem aí, faz um tryout com a gente. E dito e feito, fiz o tryout, passei, gostamos, todo mundo feliz, e consegui meu trampo. Meu primeiro trampo na Austrália, eu tava felizão, gravei vídeo, inclusive, vou deixar aí pra vocês verem. Foi um aprendizado muito grande, muito bom. Comecei lá como fazendo café, fazendo shot de café, ajudando, e logo em seguida o Vini me ensinou a fazer café, né? Fazer as coisas para ajudar mais. Então foi muito bom, só tenho a agradecer também. Grande Vini. E foi lá que eu desenvolvi bastante meu inglês, pessoal. Na casa que eu tava também, eu combinei com a menina que eu tava ajudando, falei para ela, eu falei, eu vou conversar só em inglês e você me responde em português. E você me corrige. E ela, não, perfeito, beleza. E ela adorou a ideia, então dito e feito. Foi assim que a gente estava trabalhando. Eu conversava em inglês, ela me corrigia toda hora, inclusive. Tinha hora que era até difícil a comunicação, mas foi muito bom, ela me ajudou demais, foi muito bom pro meu desenvolvimento também no inglês. O Vini é brasileiro, então eu conversava muito português. Então, assim, 8 horas do meu dia, que era o tempo que eu trabalhava lá, era falando português. E isso não desenvolve, galera. Então, assim, se você acha que você vai desenvolver o inglês por osmose, só de eu estar morando ali eu vou falar inglês? Não. Tem gente que mora aqui tem anos e não fala inglês, porque não treina. Então, assim, o inglês é ruim, o inglês é fraco, o vocabulário é pobre. Então, porque não treina ou porque está em constante contato com o brasileiro. E, assim, eu não vou culpar, eu não vou julgar também, né? Porque não é todo mundo que tem a oportunidade de morar com quem fala só inglês, pessoal. Assim, cada um tem sua realidade, todo dia é uma luta diferente
para cada um. Cada um tem seus leões por dia para matar, né? Então não dá para julgar, não dá para você esperar que a pessoa tenha a mesma oportunidade, tenha as mesmas chances que você teve. Por mais que tem muita gente que fala que a oportunidade é a gente que cria, eu concordo que a oportunidade é a gente que cria, mas muitas vezes a situação que a gente tá não tá sob o nosso controle, né? Então, se você vem para cá com zero inglês, você tem que pagar a conta. Não tem como. Você não vai ter o luxo de ficar estudando inglês. Então você vai ter que trabalhar. Se você não tem nada de inglês, o que vai te empregar vai ser uma empresa brasileira. Então você vai ter que falar português, pessoal. Não tem como, não tem para onde fugir. Mas uma coisa é muito verdade. Por mais que a situação às vezes não esteja no nosso controle, se você decide ficar naquela situação, é opção sua. Então, assim, por mais que o tempo não seja o mesmo e para cada um, cada um tem que matar o seu leão por dia e fazer acontecer, tá? Enfim, consegui meu trampo, foi muito bom, fiquei no Vini por 8, 7 meses, alguma coisa desse tipo. Conversava bastante com pessoas lá, né? Então isso foi muito bom pro meu desenvolvimento falando inglês e tal. Não é que eu ficava falando em português com os meninos, com o Vini, Fred e a galera lá. Ainda assim eu tinha contato com muita gente, falava inglês. Isso foi fundamental. Então, por uma opção mesmo de procurar alguma coisa melhor, né? Um salário melhor, assim dizer. E principalmente, pessoal, o que me fez sair da minha zona de conforto, porque eu estava bem confortável lá no Vini, foi o inglês. Eu falei, pô, eu preciso melhorar meu inglês, eu preciso. Então eu quero mudar para um café onde os donos são australianos. Foi aí que eu decidi procurar, né? Eu mandei currículo e encontrei o Eggs Café, que é o café onde eu trabalhei antes. E falei pro Vini, eu expliquei, né? Fui bem aberto e tal, portas abertas sempre. Vini é um parceirão, muito gente boa mesmo, me ajuda, até hoje me ajuda. Ele, inclusive, foi um dos meus padrinhos aí pro meu novo visto, então, que eu vou falar mais depois para vocês também. Então, assim, foi muito importante essa conexão, porque é network, galera. A Austrália, ela é network, eu acho que não só a Austrália, mas a vida inteira, eu acho que você colhe o que planta, né? Então, se você é gente boa, você vai conhecer gente boa. Se você não for muito gente boa, as pessoas ao seu redor não vão ser muito gente boa, né? E achei esse café, o Eggs, ele tava trocando de dono, a Michelle ia entrar, ela falou, não, Diogo, eu vou precisar demais de um barista, vou precisar demais de alguém. E graças ao Vini deixar eu fazer um pouco os cafés, né? Ele deixar eu trabalhar ali, fazendo os cafés enquanto ele tava de folga. Eu aprendi a fazer o café e tal, eu tava treinando na latte art, então eu tava até decente. E me sentia bastante confiante para ir para ser o barista mestre ali do café do Eggs. E fui. E foi sensacional. A Michelle, ela era uma boa, uma chefe bem legal, bem gente boa também. Ela adorava o fato de eu ser brasileiro também. Ela falava que ela gostava dessa mistura, assim, porque ela é Aussie, ela é australiana, né? Aussie, pra quem não sabe, pessoal, é como eles falam quem é da Austrália, tá? Aussie. E a Isa, ela também, né? Ela tava procurando uma oportunidade diferente também, até pelos mesmos motivos que eu. E a Isa, eu conheci ela trabalhando no café, no Vini, e apresentei ela pra Michelle e tal, e a Michelle gostou da ideia. E aí a Michelle contratou ela e ficamos eu e a Isa lá no café, 2 brasileiros. O inglês da Isa não era tão avançado na época, né? Então a gente falava português, até a Michelle incomodou uns dias, ela falou, pô, aí não, né? E aí vocês estão me tirando, né? Eu nem sei o que vocês estão falando, pô. Conversar em inglês, né? Senão a Isa não vai aprender também. E assim, faz sentido, galera, concordo demais. A Isa também, ela falou, não, é verdade. Vou tentar, vamos manter a elegância aqui, né? E foi muito bom, conheci bastante gente. Acho que lá foi onde eu tive mais contato, porque como eu era o barista principal lá, a Michelle, ela me pôs de manager também. Então eu tinha bastante contato com todo mundo, eu tinha distribuidor e etc, cliente. Então eu que fazia ordem, eu tava bem manager mesmo do café. Então foi lá que eu conheci uma galera, conheci um pessoal muito gente boa, tem bastante história para contar de lá.
Isso aí fica para outro vídeo. E foi muito bom, tava realizado, já tinha mudado, tinha mudado ali para perto. Porém, pessoal, agora que vem o pulo do gato, né? Quando você vem para a Austrália, todo mundo, não pode falar, ah, não, Diogo, não vem, não, conversinha pra cima de mim, não. Acho que todo mundo quer vir pra Austrália para trabalhar no que estava trabalhando antes, né, na sua área de especialização e etc, independente do que seja. Porém, a Austrália é difícil, galera, quando você chega aqui, porque você tá no visto estudante, geralmente, né? Geralmente você tá no visto estudante, geralmente você tem horas limitadas para trabalhar, você só vai, querendo ou não, você só vai conseguir os empregos que os australianos não querem. Essa é a verdade. Então você vai conseguir em obra, você vai conseguir em hospitality, você vai conseguir faxina e etc. Uber Eats. Não desmerecendo nenhum desses trampos, pessoal. Dá para ter uma vida muito digna, muito tranquila com esses trampos, tá? Mas sim, se você não quer estagnar, você vai querer buscar uma oportunidade melhor na sua área. E como eu disse antes, eu era Product Owner. Então, eu falei, pô, meu sonho é conseguir um trampo na minha área, né? Product Owner, IT, TI, né, que eles chamam, que a gente chama aí. TI, quero conseguir um trampo no que eu tava fazendo, né? Porque é o que eu sou bom. Então, beleza. Aí eu fui mandando currículo e consegui. Falei, nossa, consegui. Caramba, consegui um trampo na minha área. Era uma empresa muito grande, inclusive, daqui. A empresa, ela é a maior de telecomunicação, inclusive. E eu ia estar ali trabalhando junto com o time de desenvolvimento. Pensei, nossa, tô feito, né? Porém, pessoal, eu não esperava o que aconteceu em seguida. Foi recebido muito bem. O meu onboard, a minha base, eu quero deixar isso bem claro, a minha base, ela era a base da Atlas. A Atlas, ela me fez um onboarding perfeito. Onboarding, para quem não sabe, é quando você entra na empresa e eles te apresentam, te mostram como é que te mostram tudo. E eu pensei, pô, essa é a minha base, né? Então, assim, o sistema de trabalho da Atlas, é isso que eu tinha como comparativo, né? Essa era a maior experiência que eu tinha. Então eu pensei, uai, né, no menos que isso, se eu andei de Ferrari um dia, eu vou querer andar de Ferrari para sempre, né? Então eu cheguei lá e o meu onboarding foi terrível, foi horrível. Não culpo a pessoa que me deu um onboarding, para ser bem sincero, assim, o cara era bem gente boa também. Ele explicou, ele mostrou ali, ele falou como é que era o sistema e etc. Mas uma coisa, pessoal, principalmente em IT, e eu acho que é uma condição minha também, não vou ocupar 100% ali a empresa, né? Porque é uma condição minha. Eu tenho uma coisa que até eu posso pesquisar para vocês direitinho e trazer mais informações, vou estar deixando aqui o nome, mas eu não consigo imaginar figuras. Como assim, Diogo? Por exemplo, fecha seu olho agora. Eu não vou fechar porque eu estou dirigindo, mas fecha seu olho. Se eu falar para você, imagina uma escada. Você vai conseguir visualizar a escada. Você vai conseguir visualizar na sua mente uma escada. Se você consegue, tá tranquilo. Eu não consigo. Para mim, se você falar visualiza uma escada, eu tenho que esforçar o triplo para fazer surgir a imagem de uma escada na minha cabeça. Então, assim, eu sei que tem até uma... Vou estar deixando para vocês, mas tem até uma coisa bem legal, que um dos produtores da Pixar, ele tinha essa condição. Ela é mais comum do que a gente pensa, tá? Não é uma coisa ultra incomum, uma doença rara e etc. Mas é bem comum. Eu não sei, deve estar relacionado aí com TDAH, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu tenho essa dificuldade. Então, para mim, eu tenho que visualizar, né? Tem que visualizar o que está acontecendo. Então, se você me explicou o sistema, eu preciso ver o sistema. Cadê o sistema? Você só desenhou no quadro para mim. Então, a parte eu preciso ver, né? Mas enfim, isso é um problema meu. Não foi problema da empresa nem nada, mas o onboard foi muito fraco. Foi muito fraco mesmo. E tá, tudo bem, beleza. Vou aprender por mim mesmo aqui, né? Fui aprender por mim mesmo. A minha gerente falou: Diogo, você tem que fazer só isso aqui, ó. Me mostrou passo a passo. Falei, então tá, só isso? Eu perguntei, just that? Yes, just that. Falei, ok, fazer just that, né? Ok, only this. E tava fazendo meu trabalho normal, tal, tranquilo até ali. E eles decidiram me subir de cargo, né?
sem subir salário, tá, pessoal? Porque eu era contractor, só para deixar claro aqui. Eu subi de cargo, salário mesmo, eu era um pouco explorado ali, inclusive, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. E aí eu tinha que fazer um pouquinho de coisa a mais dessa vez, né? Só que coisa boba. Então eu ficava muito tempo ocioso, e tipo, e assim, não era porque eu queria ficar ocioso. Eu queria estar trabalhando, eu queria estar fazendo alguma coisa, sentindo útil. Mas eu estava sentindo inútil, não tinha nada para mim fazer. Ah, Diogo, mas por que você não procurou alguma coisa para fazer? Porque não tinha. Trabalhar em home office é diferente, galera, porque você não tem o controle, né, de coisas. A sua produtividade, ela fica limitada. Claro, se você, dependendo do seu cargo, né, o cargo que eu tava, que era Capability Owner, que é uma variação ali do Product Owner, ele não me dava essa liberdade de ser proativo assim, de desenvolver coisa nova, etc. Mas enfim, decidiram me mudar de novo de cargo, subiram de novo, dessa vez eles me deram um time, falaram, ó, Diogo, agora você vai ter um time aqui e tal, beleza, então responsabilidades maiores, né? Beleza, bom, né? Opa, vou crescer. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha um time agora, responsabilidades ok e tal, e comecei a trabalhar, né? Dessa vez eu tinha coisa para fazer, tava até meio busy, assim, às vezes, né? Não estava tão ocioso mais. Porém, galera, eu ainda assim estava ocioso. Porque eu tinha coisa para fazer, quando eu fazia era isso, acabou, não tinha mais nada para mim fazer. Mas isso não era um problema, né? Tá tudo bem. Eu até comentei, né? Porque é muito comum quando você trabalha em home office, você ter o que eles chamam de one-on-one, que é quando você fala com o seu gerente. Aí eu expliquei, eu falei, pô, tô me sentindo meio ocioso, sabe? Eu não tenho muita coisa para fazer. E eu juro aqui, de pé junto, que a resposta que ela me deu foi, Diogo, eu tô te autorizando a não fazer nada. Pode ficar tranquilo. Eu falei, hã? Ué, como assim? Tô te autorizando a não fazer nada. Eu falei, então tá, né? Então tá bom. Quem vai reclamar disso? Minha gerente tá falando isso aí. Só que o que acontece, pessoal? Me autorizando a não fazer nada, eu ainda assim tava fazendo o que eu tinha pra fazer, né? Tá óbvio. Não era que eu não estava fazendo nada. Eu fazia o que eu tinha que fazer, acabava e não tinha mais nada a fazer. Só que, lembra que eu falei que o onboard foi ruim? Então, essa nova posição que eu assumi, ela tinha novas funções e eu não tinha tido nenhum onboarding, nada. Então assim, pensa que você está construindo uma casa. Para construir a casa, você precisa primeiro construir, sei lá, as paredes, né? E quando eu entrei, a pessoa me falou, você tem que construir o teto. Só que aí, na hora de entregar, cadê a parede? Uai, não sei, cadê a parede? Isso não sabia não, aí. Cadê a parede? Sei lá, cadê a parede? Ué, quem fez a parede? Não, Diogo, você tinha que ter feito a parede. Ué, não, peraí. Não, isso aí é novo. Você acabou de me falar que eu tinha que fazer a parede, ué. Não é assim que funciona, não. Parede, você não faz a parede em 20 minutos. A parede você faz em 3 meses, que é o tempo que eu tô aqui fazendo o teto, entendeu? Enfim, não estava sendo uma experiência bacana, estava sendo muito bagunçado. Diogo, antes que venham comentar, Diogo, mas não sei o que. Não, o turnover lá é muito grande, galera. Então, tipo assim, a rotação lá é muito grande. Infelizmente, é bem bagunçada a empresa, não tem outra palavra. É uma empresa boa, tem uma galera muito boa, o pessoal é muito competente, mas infelizmente é bagunçado, por ser muito grande. Eu acho que empresas muito grandes, principalmente de TI, elas são bem bagunçadas. E não tava experiência legal. Eu comentei com a agente, né, porque como eu era contratado, tinha um agente por trás. Então, comentei com ele, eu falei, pô, se meu contrato vai acabar, se não tiver outra empresa, eu vou querer sair da onde eu tô, não tô curtindo mais, não tá legal. E ele falou, então tá, né, Brasil, se você não tá curtindo mais, é isso. Então assim, meu contrato acabou, tentou achar outra empresa, não tinha, e Brasil, acabou, sem segredo. E eu fiquei muito feliz quando eu saí. Não fiquei feliz quando eu saí, óbvio que eu tava desempregado, né? Tô desempregado. Mas eu fiquei feliz com peso a menos, assim, sabe? Eu fiquei, pô, não tava legal, não tava bacana. A experiência que eu tive não foi boa. E algumas pessoas tinham me avisado antes, galera. O pessoal tinha me falado, Diogo, o mundo corporativo aqui na Austrália ele é bem canseira, sabe, tal. Mas eu ainda assim acredito que foi uma falha de comunicação, foi falha minha, foi falha de gestão, né? Porque, igual eu falei, nunca tive esse problema, na Atlas, por exemplo, trabalhei 1 ano, não tive problema nenhum.
Foi muito pelo contrário, foi... Caralho. Deixa eu fazer uma virada aqui, galera. Muito louco agora, porque não tinha sinalização nenhuma ali. Enfim. Então, essa foi a minha experiência aqui de trabalho na Austrália até agora. Então, comecei no café, foi muito bom trabalhar em hospitality. Depois eu fui para Coffee Manager, né? Foi muito bom também. Depois eu trabalhei também como cuidador. Foi muito bom. Acho que foi uma das coisas mais prazerosas, assim, ver a pessoa feliz. Era tão bom ver os feedbacks, sabe? Principalmente da mãe. E depois eu fui para essa empresa de TI, que não foi uma experiência legal, não foi muito bacana. O salário era bom, o salário era bem bom, inclusive. Não, assim, perdão, o salário era bom porque eu já tinha recebido antes, né? Porque uma pessoa, ela comentou comigo, né? Porque como eu era contractor, para quem não sabe, contractor aqui, você ganha mais. Eles têm que te pagar mais porque você não tem nenhum benefício, você não tem nada. Então, eu tava ganhando muito abaixo da média, muito. Tipo, eu tava ganhando 2 vezes menos, entendeu? Por exemplo, só pra vocês terem uma noção. O cara fez uma barbeiragem aqui, galera. Então, assim, mas tá tudo bem, foi bom a experiência, tá no currículo. E bola pra frente. E uma dica pra quem tá vindo, pra quem tá aqui, sei lá, pra quem tá procurando trampo. Eu venho tentando mandar currículo online e não é... Eu pensei, pô, o problema é ser eu, né? Deve ser meu currículo, alguma coisa do tipo. Não. Pessoal, a média de resposta está sendo, para cada 100 currículos, você recebe 3% de respostas, assim, positivas, sabe? Então, currículo online está sendo muito difícil, muito mesmo. Acredito que seja por causa da concorrência, sei lá. E o que me deu essa entrevista agora, inclusive, uma coisa bem legal que eu queria comentar, mesmo que, sei lá, vou contar para vocês o resultado depois da entrevista, né, óbvio. Mesmo que não dê certo, uma coisa muito legal que aconteceu foi... Eu mandei o currículo, a vaga era só um currículo assim, uma vaga aberta, né? Não tinha vaga de nada, era só um cartaz falando, estamos contratando, né? We need you. E eu fui lá, mandei meu currículo, falei, ó, tô procurando, tal, tem essa experiência aqui. E o cara falou, a vaga, ela é bem júnior, né? É uma vaga de júnior. Mas eu vou mandar o seu... eu cheguei aqui no lugar, galera. Mais rápido do que eu pensei. Conversando aqui com vocês e me perdi. Então... Pera aí. Preciso ver se eu posso parar ali agora. Ruim da Austrália, galera, ruim e bom, né? Tem muita sinalização, só que são muito confusas as sinalizações também, sabe? Então, como eu tava falando, cheguei aqui no lugar, tô indo, vou esperar da hora da entrevista, vou lá, falo pra vocês como é que foi, mas já queria deixar de antemão aqui o parabéns pro pessoal, porque igual eu falei, a vaga que eu apliquei, que eu deixei o currículo, ela era uma vaga bem simples, bem iniciante. A pessoa ligou e falou, Diogo, a vaga ela é bem iniciante, mas a gente tem outras vagas de manager e submanager. Então eu queria ver com você, né, se isso te interessa, porque o seu currículo ele é bem completinho, ele é bem bacana. Eu falei, uai, claro, né? Por que não? Me interessa demais. Então, já agradeci ela de antemão, e aí a gente conversou, tal, e foi uma conversa bem bacana, bem aberta. E ela me falou, Diogo, eu vou dar a minha opinião, você dá a sua opinião, o que você acha? Ela falou, eu acho que seria mais negócio você começar como subgerente, porque você conhecia o processo, você conheceria os produtos e etc. Então, melhor, é a minha opinião. E eu queria ver o que você acha. Eu falei, realmente era o que eu ia falar, porque a diferença de salário ela não é tão grande, assim, ela é grande, mas não é tão grande. E eu prefiro, porque eles vão ter uma vaga, eles vão estar iniciando outras filiais agora. Então, assim, é mais negócio começar como subgerente, conhecer o processo, conhecer como é que funciona, fazer um bom trabalho. E eu consegui passar para gerente depois, né? Porque a experiência de gerência eu meio que tenho já, assim, né? Durante minha vida inteira eu trabalhei com pessoas e etc.
Então, é mais negócio, né? Eu fazer um trabalho bem feito do que eu começar como gerente, penando, loucura e não conseguir desempenhar um bom papel, né? Porque acredito que você começa como subgerente, a sua curva de aprendizado ela é melhor. Então foi bem legal da parte deles, porque geralmente, pô, apliquei ali pra vaga, mas assim, sei lá. E outra coisa que eu acho que eu queria compartilhar aqui, que eu tava falando antes, tenta aplicar no local, pessoal. Mesmo que você vê a vaga, vai no local e aplica, manda seu currículo ali, porque eu acho que o pessoal dá mais valor. Tenho 100% de certeza que eles só viram meu currículo porque eu mandei. Inclusive, não tenho certeza, assim, 100%, mas eu acho que eu já tinha aplicado online antes para essa posição e eles tinham falado não. E quando eu levei meu currículo lá, eles me ligaram, me retornaram e etc. Então, assim, vale a pena. Eu acho que é um esforcinho que você põe a mais que eles dão valor. Pelo menos é o que eu tô observando, tá, galera? Igual eu falei, cada 100 currículos online que você manda, você tem 3, 5% de retorno. A não ser que você seja um desenvolvedor. Desenvolvedor hoje em dia, você chuta uma multa, tem trabalho. Então, assim, qualquer outro emprego, qualquer outra coisa que você queira arrumar, ou você monta o seu próprio negócio, né? Que é uma opção também, é uma coisa que eu estava querendo fazer aqui e que bem possível eu vou fazer. Então, pessoal, vou lá e já volto. Desejem sorte.